Olá, meu nome é Kitia Persiano, eu sou médica oncologista e hoje nós vamos falar sobre as canetinhas para emagrecer e sua relação com o câncer. E eu sempre digo que o maior vilão desse século é o aumento progressivo de peso, como foi o cigarro no século passado. Quanto aos cânceres ginecológicos, esse aumento de peso progressivo durante a vida, a magnitude ainda é maior, sendo que 40 a 50% dos cânceres ginecológicos são relacionados à obesidade. E isso é proporcional à duração de peso durante a vida e à quantidade de sobrepeso. O principal mecanismo envolvido nesse processo é o hiperestrogenismo, né? O estrogênio é o hormônio feminino. O nosso tecido gorduroso, ele serve para aromatizar o estrogênio. O que é isso? Ele transforma a parte inativa do estrogênio em ativa. Então, quanto mais tecido gorduroso, maior é a quantidade de estrogênio. Mas não é só esse o mecanismo que leva ao câncer, não. O aumento genético, né, da gordura, o depósito da gordura corporal, que cada um tem né? Tem pessoas que têm a gordura plástica, aumenta em quantidade, outras já é a gordura visceral. E também a inflamação crônica, né, que a obesidade leva, juntos ele aumenta a produção de insulina, que multiplica a multiplicação celular, então aumentando o seu risco de câncer. E também aumenta, né, o IGF-1, que todos esses mecanismos levam ao câncer. A gente sabe que a cirurgia bariátrica, se é efetiva, significa assim, se ela fez emagrecer, ela diminui a incidência de câncer de endométrio, né, que é um dos cânceres ginecológicos, em 70 a 80%. Olha que legal! Então, quem faz cirurgia bariátrica tem menos risco de câncer. E agora vamos às canetinhas propriamente dita. Os medicamentos glucagon-like, que eles são peptídeos agonistas, né, do receptor de glucagon, eles aumentam a secreção de insulina e diminuem a secreção do glucagon. Então, com isso, eles diminuem o esvaziamento gástrico, a motilidade gastrointestinal, reduz o apetite e a ingestão, né, lógico, de alimentar, e diminui também a glicogênese hepática, né, que é a transformação e a liberação de gordura para o sangue, e a esteatose secundariamente, né, a gordura do fígado. Então, são 3 as gerações desses medicamentos. O primeiro surgiu em 2014 e eles são agonistas do receptor GLP-1. Os nomes comerciais são Saxenda, que foi liberado para obesidade, e o Victoza para diabetes 2. Se usadas por 8 meses, eles reduzem 6 a 8% da gordura corporal, uma média de 5 a 6 quilos. Em 2021, surge a segunda geração de medicamentos, o nome químico é o semaglutide. E ele também é um agonista, né, do receptor GLP-1. Os nomes comerciais são o Wegovy, que a indicação é para sobrepeso e obesidade, o Rybelsus para diabetes tipo 2 e o Ozempic para ambas as indicações. Eles têm efeitos colaterais similares aos de terceira geração. E se usados por 10 meses aproximadamente, eles induzem a 15% da redução do peso corporal, que é uma média de 12 a 13 quilos. Existe uma formulação oral que chama Rybelsus, mas ele é aprovado apenas para diabetes. E ele tem um efeito de diminuir um pouco o apetite, mas não é todo mundo que usa que vai perder peso. Em 2023, quer dizer, isso é muito recente, foi aprovado, né, nos Estados Unidos o Zepbound para perder de peso quem tem um MC maior que 30 ou tenha um sobrepeso com alguma comorbidade. E o Mounjaro é indicado para diabetes tipo 2. Eles são agonistas dos receptores GLP-1 e o GIP, diferente dos outros. Então, eles têm eles são agonistas mais potentes. Eles têm efeito colateral, inclui náuseas, diarreia, vômitos, constipação, indigestão, dor abdominal, fadiga, refluxo, hipoglicemia e perda dos cabelos. Se usado por 13 meses, induz a 25% de perda corporal, uma média de 23 a 27 quilos.
Olha como é significativo. Sobre os efeitos colaterais, vocês não se preocupam muito, isso não é em todo mundo, e quando dá, é mais nas primeiras semanas, depois o organismo vai se adaptando. E é por isso que eles começam, né, normalmente é uma injeção semanal, e a gente começa com uma dose baixa, que é para exatamente sentir os efeitos colaterais e o resultado. Então essas doses vão sendo aumentadas de acordo com a tolerância. O tratamento não pode ser interrompido antes do programado, porque a chance de reganho de peso é muito grande. As diferenças entre essas apresentações e as dosagens é que faz esse preço variar. Às vezes vê um preço na internet, aí vê um outro lugar muito mais caro. Mas é porque tem dosagens, tem 4 tipos de dosagens diferentes, cada medicamento, como eu disse, que vão aumentando. Então, o uso desses medicamentos, né, dos GLP-1, eles têm efetividade na perda de peso similar a uma cirurgia bariátrica, tá? Então, isso é muito efetivo. E ele vale mais do que nenhuma intervenção, né? Como, por exemplo, ou então a dieta, somente a dieta, que reduz muito, uns 7%, né, às vezes, do peso, a maioria não vai reduzir. Eles diminuem 50% do risco de mortalidade por todas as causas. Isso é muito significativo. Imagina, se você tem sobrepeso ou obesidade, toma um medicamento desse, você reduz em 50% sua causa de mortalidade por doença. A perda ponderal inicial, né, de quem faz cirurgia bariátrica é muito maior, inicial, mas assim, com o passar do tempo elas são similares. E o mais importante é que as injeções, comparada com a bariátrica, ela reduz todas as causas de morte em mais 14%. Então, quer dizer, ela é mais significativa em diminuir a mortalidade por todas as causas. Então, o fato é o seguinte, nós estamos entrando numa nova era de combate ao câncer, né? Que a gente sabe da importância da obesidade relacionada ao câncer. E a velocidade com que isso vai acontecer depende do acesso a essas novas medicações. A gente não pode fechar os olhos para ver que as dietas, né, e as orientações, elas resolvem muito pouco e que na maioria das pessoas há um grande sofrimento, né, por ela não conseguir adaptar essa dieta, né, não só o sofrimento psicológico, e também como o sofrimento das várias doenças, né, que estão relacionadas à obesidade. Mas não se esqueçam, né? Não é a injeção, ela tem que ser acompanhada de uma dieta saudável e exercícios, né? Tem que aproveitar esse tempo que está usando a injeção, que perde o apetite, que vai reduzindo, para haver uma mudança do hábito, porque isso é consistente e vai, né, te levar a uma vida muito saudável, ok? Meu nome é Kitia Persiano, eu sou médica oncologista e eu faço vídeos para quem está em tratamento, né, na jornada contra o câncer e para quem quer evitar, ok? Bye, bye!